Olá, pessoal, tudo bem? Olha a gente aí mais uma vez com mais uma disciplina, né? Hoje a gente vai introduzir com vocês a pediatria, tá? Vou falar um pouquinho de alguns conceitos importantes que a gente tem que se atentar, que a gente começa agora a fazer as nomenclaturas e fazer a compreensão para os próximos assuntos que a gente tiver, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a nomenclatura de quando eu chamo o bebê de RN, quando eu chamo ele de lactente, a partir de quando ele é uma fase pré-escolar, um escolar. Então, a partir do nascimento do bebê até 28 dias de vida dele, a gente chama esse bebê de recém-nascido ou neonato, tá? De 29 dias até ele completar 2 anos de idade, ele está na fase do lactente, tá? Então, isso é importante para a gente, porque quando a gente for começar a fazer uma anotação de enfermagem, esses termos eles têm que estar bem precisos na anotação. O que é recém-nascido, o que é lactente, o que é uma fase pré-escolar, isso daí, mais para frente, as nomenclaturas da pediatria propriamente dita, a gente vai falando ao longo das aulas, tá bom? Então, a princípio, o bebê que nasceu até ele completar 28 dias, ele é um recém-nascido, ele é um neonato. Dos 29 dias até ele completar 2 anos de vida, ele é um lactente, tá? É um erro muito grande que as pessoas falam que lactente é quem toma leite. Então, na verdade, lactente não é quem toma leite, tá? Lactente são as crianças de 29 dias até 2 anos de idade, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos também, que isso é função da enfermagem, quando a gente faz a preparação do corpo do bebê em caso de óbitos. Tem alguns casos que a gente prepara para anatomopatológico, dependendo da quantidade de gramas, e tem alguns que a gente fala, que a gente prepara para necrópsia, o serviço de verificação de óbito, tá? Então, eu caracterizo um bebê nascido vivo quando ele apresenta batimentos, quando ele apresenta vitalidade, tá? O óbito fetal, independente se ele foi expulso do âmbito materno e ocorreu a perda, né, dos batimentos cardíacos dele dentro da barriga, a gente caracteriza isso como óbito fetal, tá? E o bebê, ele é considerado como um natimorto se ele tiver acima de 28 semanas, independente se ele dele ter sido extraído ou não do âmbito materno, tá bom? Isso é importante mais para frente, quando eu for falar de preparo de corpo pós-morte da criança, de identificação, de pesagem, quando vai para SVO, quando vai para anátomo, é importante a gente ter esses conceitos, tá bom? Quando esse bebê ele nasce, a gente pode classificar ele quanto à idade gestacional, quanto ao peso que ele apresenta, tá? Então, por exemplo, um bebê que ele nasceu prematuro, não necessariamente ele tem um baixo peso, e um bebê que nasceu no tempo certo, não obrigatoriamente ele tem o peso correto, tá? Então, a gente vai falar agora sobre a classificação quanto à idade gestacional. Então, o bebê, ele tá pronto para nascer com 37 semanas, tá? Então, a mulher completou 37 semanas, ele está preparado para nascer. Por que a gente fala preparado para nascer? Porque ele apresenta a condição para poder fazer a adaptação fora do útero, tá? A gente fala extrauterina. Então, um RN pré-termo, então a gente vai denominar agora assim, ó, RN de termo, pré-termo e pós-termo, tá? Então, pré-termo é que nasceu antes da hora. Então, se o bebê ele está pronto para nascer com 37 semanas, um RN pré-termo, ele é menor que 37 semanas, tá? Então, foi o que eu coloquei aqui. Um RN de termo, ele vai ser de 38 semanas a 42 semanas, tá? A gente pode usar o 37 aqui também. 37 a 42 semanas, ele é um RN termo, tá? E um RN pós-termo, que é um RN que passou da data de nascer, é acima de 42 semanas, tá? Então, por que a gente fala que o bebê é pós-termo após 42 semanas? Não é por conta da vitalidade dele dentro da barriga da mãe, e sim da insuficiência placentária. Então, a placenta, ela tem um tempo de vida. Ela não consegue mais suprir as necessidades do bebê após 42 semanas. E aí ela pode ter o desprendimento do endométrio.
E se a placenta se desprender primeiro que o bebê ele pode morrer decorrente desse parto aí. Então, a primeira coisa que tem que ser extraída é o bebê. E após a placenta, ela faz a saída, que a gente chama esse período de dectação, tá? Então, tudo bem? O bebê está pronto para nascer com 37 semanas. Abaixo de 37 semanas, ele é um RN pré-termo. Um RN de 37 a 42 semanas, ele é um RN termo. E após 42 semanas, ele é um RN pós-termo, tá? A partir de agora, a gente vai usar muito esses termos, tá? E aí a gente vai ver quanto ao peso. Então, o bebê independente, tá? Então, a classificação quanto à idade gestacional é uma e a classificação quanto ao peso ela é outra, tá? A gente classifica o RN nesses dois âmbitos, tá? A idade gestacional e a classificação quanto ao peso. Se esse bebê ele nasceu independente se ele é termo, pós-termos ou pré-termo, e ele pesou menos que 2,7 kg, ele é um PIG, tá? Pequeno para a idade gestacional. Se ele nasceu com o peso entre 2,700 a 4 quilos, ele é um AIG. Ele está adequado para a idade gestacional. E se ele foi um bebê que pesou mais de 4 quilos, ele é um GIG. Ele é grande para a idade gestacional, tá? Então, essas duas classificações a gente faz ao nascimento, tá? Se a mãe ela não apresentar exames, ultrassom para saber a idade do bebê, a gente tem um método chamado Capurro, que é um método somático, que a gente verifica somente quando o bebê nasce para poder classificar ele quanto à idade gestacional. Ele é um dos cálculos mais precisos que a gente tem hoje na obstetrícia, tá? A gente tem o Capurro e o Balaardi. Isso, mais para frente, quando vocês entrarem no técnico de enfermagem, eu vou falar bastante para vocês sobre isso, sobre essa classificação, aprender a fazer na disciplina de UTI neonatal, tá? Agora, na pediatria, ela é importante, né, saber que ela existe e para que ela serve, tá? Então, aqui nesses próximos slides, eu coloquei os parâmetros dos sinais vitais, tá? Do recém-nascido até a criança acima de 10 anos. Então, eu comecei com a frequência respiratória. Então, o bebê, quando ele é recém-nascido, a frequência dele vai de 30 a 50. Por quê? Ele não faz troca igual a gente, troca gasosa igual uma função de uma criança pediátrica de 10 anos, um adulto. Ele usa a musculatura acessória para poder respirar. Então, mais para frente, o UTI neonatal, a gente vai aprender como ele respirava dentro do útero, como ele respira agora para essa adaptação e a partir de quanto tempo isso vai se modificando e se normalizando com a nossa frequência do dia adulto. Então, a gente pode ver aqui, ó, recém-nascido de 30 a 60, se ele é um RN pré-termo, se ele é um prematuro, essa frequência respiratória dele pode chegar até 60 respiração por minuto, tá? E isso começa a se normalizar acima dos 10 anos, que ele começa a se equiparar com os parâmetros do dia adulto, tá? Então, aí, quando tem a reanimação, a gente tem reanimação neonatal, reanimação pediátrica e reanimação adulta, por conta dos parâmetros, por conta da fisiologia, que é totalmente diferente uma da outra, tá? Fisiologia neonatal é diferente de pediátrica e pediátrica é diferente de adulto, tá certo? Então, isso aqui é mais para vocês terem um parâmetro. Eu coloquei de frequência respiratória, eu coloquei cardíaca, tá? Então, um recém-nascido, quanto mais pré-termo ele é, a frequência dele pode chegar a 160, 170. Isso vai normalizando também lá para a faixa dos 10, 12, 15 anos, tá? É importante a gente saber que antes da gente entrar na pediatria propriamente dita, é importante a gente saber aonde a gente verifica esses parâmetros, né? Se o bebê está com o monitor, fica fácil a gente olhar no monitor e a gente olhar e acompanhar por ali. Quando a gente está prestando uma assistência e o médico ele fala assim, ó, posiciona para mim o estetoscópio que eu preciso verificar a frequência cardíaca do recém-nascido. Então tem uma localização. A gente não verifica a frequência cardíaca no bebê na carótida, no pulso radial, no braquial, no femoral, no poplíteo, tá? No pedioso. A gente tem um pulso específico para a gente poder fazer essa verificação. Esse pulso, ele chama pulso apical, tá? Esse pulso apical, ele fica na região precordial. Então, não é com a mão, porque de repente o bracinho do bebê é desse tamanho. Se eu coloco o meu dedo já é o braço do bebê.
Então, a maior parte das vezes, quando o médico pede para poder fazer essa aferição e fazer o posicionamento do esteto, quem faz o posicionamento do esteto é a enfermagem, tá? Então, o pulso a ser verificado é o pulso apical, fica na região precordial. Aonde eu sei que é a região precordial? Eu localizo o mamilo esquerdo do bebê, 2 centímetros abaixo do mamilo esquerdo, ali está a região precordial, tá? A gente viu que a frequência cardíaca do bebê, ele é muito alta, né? De 70 a 170. Quando essa frequência ela tá baixa, então, por exemplo, de 70 a 80, 85, esse bebê, ele está em sono, tá? Então, um bebê que é prematuro ao extremo, ele não tem abertura ocular espontânea. Ele não tem, ele fica com o olho fechado o tempo todo. E como eu sei que ele está dormindo? Porque ele tem sinais de alerta, ele tem sinal também de sonolência e de sono. Através da frequência cardíaca é que eu faço toda a mensuração do quadro que o bebê está apresentando, tá? Então, isso daí é importante a gente saber que tem, e quando chegar na UTI neonatal, a gente vai detalhar bastante como isso funciona, tá bom? A temperatura, ela é importante, né? Porque isso faz parte dos nossos sinais vitais. Eu vou deixar esse material com vocês, tá? Esse material em PowerPoint, e eu vou colocar somente as coisas mais importantes que são peculiares aí para o nosso estudo de hoje, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, recebendo um RN. Quando a gente fala de pediatria, a gente tem que pegar esse bebê de algum lugar e cuidar e acompanhar, tá? Então, a gente está começando desde o início. Então, saúde da mulher, vocês terminaram com o parto, né? A gente entendeu todo o mecanismo de parto, toda aquela fisiologia, o bebê nasceu. Eu costumo dizer o seguinte, que pediatria a gente pegou esse bebê agora a gente vai acompanhar esse bebê, a gente vai encaminhar esse bebê para o alojamento conjunto, vai cuidar dele e vai acompanhar a puericultura. E isso vai ser a pediatria nossa, tá? Então, quando a gente pega o bebê, antigamente, o que que acontecia? Todo bebê que ele era nascido, independente do parto normal ou parto cesárea, ele era aspirado, tá? Então, hoje não faz mais aspiração se não for necessário, a não ser que seja uma presença de mecônio, ele ter eliminado o primeiro resíduo dentro da barriga da mãe. A aspiração ela é totalmente diferente. Ela tem uma cânula, o bebê ele é entubado, tem um aspirador próprio, a vácuo, e a gente faz essa aspiração. Caso contrário, a gente não faz mais a desobstruções das vias aéreas com a sonda nasogástrica, tá? A gente só faz desobstruções posicionando a cabeça do bebê, ou lateral, tá? Lateral ou para cima, enxugando, tá bom? O que a gente vai usar para as vias aéreas vai ser uma sonda número 7 ou número 6 para poder fazer a testagem da narina do bebê. Então, quando o bebê ele nasce, faz essa testagem, tanto na narina quanto no ânus, tá? Para saber se as narinas estão pérvias e para saber se o reto está pérvio. Então, é introduzido sem aspirar na narina direita, na narina esquerda, para saber se a sonda passa, para saber se tem permeabilidade das vias aéreas. E depois a gente pega essa mesma sondinha, coloca no reto, para poder saber se esse reto ele está pérvio ou não. Então, a pontinha dessa sonda tem que vir com um pouquinho de mecônio, que significa que tem continuidade, que tem comunicação com o intestino. Porque a gente sabe que existe algumas malformações, principalmente intestinal, que interrompe essa comunicação. E aí o bebê começa a apresentar um aumento das alças intestinal. E aí gerando algumas patologias, algumas intercorrências neonatais, que são os megacólons, tá? Então isso é importante. Depois que a gente viu lá a questão das desobstruções das vias aéreas, certificou, né? Então a gente fala assim: bebê nasce seco ou molhado? Nasceu molhado. Qual a primeira conduta que eu faço? Secar e aquecer. Bebê perde muito calor. E uma das consequências dessas perdas de calor é a hipotermia e ele rebaixar por conta dessa hipotermia, tá? Então a gente enxuga, troca campo e aquece, tá? Bebê, ele perde muito calor pela cabeça por conta das fontanelas abertas, o seio cavernoso, toda a circulação corpórea passando por ali. E a gente fala que é perda por evaporação, tá? Então, por isso que o bebê, quando ele nasce, a gente seca, aquece e coloca a touca, tá? A touca para não fazer a perda da temperatura por evaporação. Depois que a gente certificou, né, que ele chorou, que tá tudo bem, que a gente secou, que a gente aqueceu, a gente faz a ligadura, tá? Do cordão que ligava entre a mãe e o bebê.
Isso, ele já está lá no berço aquecido. Vai ficar um restante ainda de cordão ainda no berço, com a pinça que foi interrompida essa ligadura. Então, a gente faz o seguinte, quando o bebê ele não tem intercorrência, a gente calcula do umbigo para a pinça, a gente calcula 3 dedos, 3 centímetros e coloca o clamp e corta o excesso do cordão, tá? Se a gente está percebendo que é um bebê que ele vai ter uma intercorrência e que vai possivelmente precisar de algum tipo de medicação, a gente deixa um pouquinho maior esse cordão, porque as medicações que vão ser infundidas vai ser através do cordão umbilical, no procedimento que a gente vai aprender lá em UTI neonatal, que é o cateterismo umbilical, tá? Quando o bebê ele foi feita essa ligadura, né, entre mãe e bebê, a gente faz uma coleta de um sangue do bebê, numa amostra hematológica, num tubinho roxo, que é para fazer a computação lá do fator ABO dele. É só para saber se ele é filho da mãe mesmo, filho do pai? Não, isso daí é para saber se algum tipo de intercorrência acontecer com esse bebê durante o período de internação, a gente tem como fazer a solicitação no banco de sangue para os concentrados de hemácia, das plaquetas, o que for necessário de composição para esse bebê ser compatível, tá? Depois que tá tudo ok, o bebê tá sem intercorrência, né? A gente envolve ele no campo estéreo, que já tá lá no berço aquecido, e apresenta ele para a mãe. Importante apresentar para a mãe, desde a cabecinha, apresentar o corpo, apresentar o sexo, né? Olhar a genitália direitinho, porque foi ela que aguardou ele todo esse tempo, né? Então, nada mais justo do que apresentar o bebê, fazer a comunicação pele a pele, se possível, condição materna da mãe for favorável, estimular o aleitamento materno nesses primeiros 30 minutos de vida, tá? Sempre manter o aquecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre Apgar daqui a pouco, tá? Esse número 8 do sangue também eu já falei agora, isso é importante. Esse também da mãe. E uma coisa super crucial aí, que é papel nosso fazer isso tanto num centro obstétrico, quanto fazer a conferência num alojamento conjunto, alojamento canguru, cuidados intermediários e UTI neonatal. Toda vez que a gente recebe um bebê, quem faz a identificação da pulseira da mãe e do bebê é a enfermagem, tá? Tanto técnico quanto enfermeiro, depende da organização interna de cada serviço, tá? Em alguns serviços faz-se, né, a dupla conferência, coloca no tornozelo e coloca na mãozinha, e tem alguns lugares que coloca só no pezinho, outros coloca só na mãozinha, mas a identificação ela tem que ser feita, tá? Essa coletinha aqui, ó, que o pezinho dele tá pretinho, isso daqui é a primeira digital, tá? Então, sem a digital do bebê, nas 3 vias da declaração de nascido, a mãe não consegue fazer o registro do bebê, tá? Então, isso daqui é importante, porque quem faz a coleta da impressão digital do bebê somos nós também. Outra coisa importante, isso quando ele acabou de nascer, existe uma coisa chamada canaquion, que é a vitamina K. Então, o bebê, quando ele nasceu, ele está aprendendo, o sistema circulatório dele está todo, né, sendo adaptado para o meio extrauterino. Então, quando ele estava dentro da barriga da mãe, a mãe fazia toda essa função para ele. A partir do momento que ele chorou, começou a fazer as primeiras transições cardiorrespiratórias, o organismo dele está igual um carro 0 km. Ele está aprendendo a respirar, está aprendendo a conviver nesse meio extrauterino. E nessa questão de adaptação extrauterino, tem a questão também do sistema hematopoiético, né? O sistema que vai fazer todo o processo de coagulação, carregamento de oxigênio, defesa, tá? Então, o sistema imune dele está sendo criado. Então, o que que acontece? É protocolo de toda instituição fazer a vitamina K no vasto lateral da coxinha do bebê, porque essa vitamina K, ela faz uma organização plaquetária, ela previne quanto a doenças hemorrágicas, previne que o bebê tenha sangramento, tá? Então, isso daí é protocolo fazer a vitamina K, que é o canaquion. E o CREDE, que é o nitrato de prata, que faz a prevenção de algumas doenças que podem ser transmitidas através do parto. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma gota em cada olho do bebê, e se a gente não se certificou que pingou, a gente não faz a segunda gota, porque
Esse nitrato, ele queima, né? Ele é meio que agressivo à mucosa, né? Ao tecido conjuntivo do olho. Então, isso pode causar uma irritação e o bebê começar a ter um descolamento da retina ou ter um edema de pálpebra importante. Então, assim, faz-se uma gota em cada olho. Se não se certificou que pingou, não faça a segunda gota, por conta das complicações que isso pode acontecer, tá? Então, esse fato de pingar esse colírio a gente chama de credê. Então, quais são as duas coisas que a gente faz em sala de parto ainda? A gente faz o credê e faz o canaquion, tá? Importante a gente estar se atentando à temperatura da sala, né? Se ele está bem aquecido, né? Se a temperatura da isolete não está muito alta, para a gente não promover queimadura. Isso tudo é função nossa fazer o monitoramento até que esse bebê seja transferido para o seu lugar de destino, tá bom? Tem algumas coisas que são importantes também, algumas observações que a gente precisa saber. Então, o mecônio, ele não é cocô, tá? Ele não é fezes. O mecônio é a primeira eliminação da descamação do intestino, é o primeiro funcionamento intestinal, tá? Ele tem que apresentar esse mecônio nas primeiras 24 horas, até mesmo para a gente saber o funcionamento, porque se ele não fizer esse esvaziamento em 24 horas, provavelmente ele tem algum comprometimento intestinal que precisa ser observado e, dependendo da complexidade que for, ter uma intervenção cirúrgica para poder fazer uma ostomia, tá? Então, no começo, esse mecônio, ele é bem viscoso, ele parece uma pasta, bem pegajoso, começa bem escuro, pode vir algumas características aí no meio do verde escuro, da viscosidade vermelhinho, porque isso aí pode ser ainda sangue do âmbito materno, tá? Mas que isso a tendência é normalizar, isso virar umas fezes de transições que a gente chama, começar a modificar a cor, principalmente quando ele está em aleitamento materno, tá? Então, quando nasceu o mecônio, a partir lá do segundo, terceiro dia, a gente chama de transição, aquele verde viscoso pastoso já começa a melhorar, começa já ficando verde claro, amarelo esverdeado, é menos pegajoso, e depois ali do quarto, quinto dia, essas fezes vai dependendo do que o bebê está tomando, ela vai variando de acordo com a alimentação. Se ele está em aleitamento artificial, né, as fezes elas começam a ficar com uma firmeza maior, o odor ele é diferente, e se está no aleitamento materno, geralmente fica meio pastoso, similar a um iogurte e a parte mais amarelada, tá? A eliminação também da urina é um dado importante, porque se esse bebê ele está internado com a gente, quem faz o monitoramento de todos os volumes de perdas e ingestas somos nós, tá? Então, nas primeiras 24 horas, o total de volume que ele apresenta é de 200 a 300, 350 ml que ele tem que eliminar nessas primeiras 24 horas, tá? Tem que fazer. Como que isso a gente faz a computação? Através da pesagem da fralda na balança, tá? Mais para frente eu vou dar uma aula de impressinha, anotação, e aí a gente vai ver como que a gente faz esse monitoramento, tá? O volume ele é pequeno, porém a quantidade das micções, elas são grandes. Então, a cada resíduo que entra dentro da bexiga, que o organismo faz o processamento para poder fazer a filtragem desse sangue e gerar um resíduo metabólico aí para a urina, ele funciona como se fosse uma bexiga neurogênica. Então, ele tem mais micções por dia e o volume ele é menor. Então, ele faz xixi mais vezes. Então, cerca de por dia, aí um bebê faz de 20 a 25 micções no dia, tá? Porém, o volume é pequeno. Então, a mãe fala assim, nossa, ele fez xixi, mas fez pouquinho. Tá certo, esse é o correto, tá? Fazer pequenas quantidades, mas distribuir essas quantidades durante o dia. Isso significa que a função renal, ela está se adaptando ao meio extrauterino e está funcionando, tá? E aí a gente tem o Apgar, que assim que o bebê ele nasce, ele tem uma avaliação para saber qual foi a nota que ele teve a partir do momento que ele nasceu e a adaptação dele nos primeiros 5 minutos. Então o Apgar a gente faz no primeiro minuto e a gente faz no quinto minuto. A gente fala assim, quem faz o Apgar? Teoricamente, quem faz o Apgar é o neonatologista junto com o enfermeiro, tá? O problema é quando a gente está, por exemplo, num centro de parto normal e está o enfermeiro e o técnico de enfermagem e o NEO tem um NEO para o hospital inteiro. Esse bebê nasceu, a gente já enxugou, já deu os primeiros cuidados e o NEO ainda não chegou. Então, diante desse fato, dessa ocasião, a gente, como enfermagem, como enfermeiro obstetra, a gente pode estar fazendo esse Apgar, tá?
Esse Apgar, a gente avalia 5 caracteres do bebê. E aí, diante desses 5 caracteres, a gente dá uma nota de primeiro minuto e depois, passou 5 minutos, a gente refaz essa reavaliação para poder ver a nota que ele está no 5º minuto. Tá? A palavra Apgar, o A significa da aparência, o P de pulso, frequência cardíaca, o G de gestos e reflexos, o A de atividade motora e o R de frequência respiratória. Então, vamos ver aqui como vai ficar isso. Então, o que eu avalio no Apgar? Eu avalio a frequência, o esforço respiratório, a tonicidade, a irritabilidade e a cor da pele. Essa escala ela vai de 0 a 2 para cada tipo de sinais que o bebê está apresentando. Então, por exemplo, o bebê apresentou uma frequência cardíaca 110. Qual a nota dele? 2, certo? Porque acima de 100 é 2. Bebê está chorando fraco. Então, a gente viu que choro fraco é 1. Bebê está com uma tonicidade ativa. Nota 2. Bebê está chorando, está espirrando. Então, o reflexo dele é choro. Nota 2. Bebê está totalmente rosa. Então, a nota é 2. Aí, isso foi no primeiro minuto. Eu somei. Então, tinha 2 de frequência, 2 com mais 1 de esforço respiratório, 3. Aqui mais 2 e mais 2. Então, a nota do bebê de primeiro minuto foi 9. Passou 5 minutos. O bebê melhorou, não está mais chorando fraco, ele já está chorando forte. Então, aí os outros parâmetros continuaram a mesma coisa. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, a nota de primeiro minuto do bebê foi 9. A segunda, passou 5 minutos, a nota dele foi 10. Então, a Apgar de primeiro minuto, 9. E a Apgar de quinto minuto, 10. Tá? Esse Apgar, ele que vai determinar pra gente a conduta que a gente tem com o bebê, tá? Então, eu sei quando ele nasce bem, quando ele nasce com pouco oxigênio, quando o oxigênio dele tá baixo, o dióxido de carbono dele tá mais alto, através do Apgar que a gente faz esse monitoramento. E são esses sinais que são os 5 sinais mais importantes para a gente fazer a avaliação da vitalidade desse bebê logo nos 5 primeiros minutos de vida dele, tá? Esse Apgar ele tem que estar preenchido, ele faz parte do dado de nascimento dele, tanto de prontuário quanto para registro. Então, a gente tem uma tabelinha de Apgar aqui. Então, quando o bebê apresenta um Apgar de 7 a 10, ele está bem. De 4 a 6, talvez ele precise de uma reanimação. Então, reanimação neonatal, ela é totalmente de reanimação adulta. Quando a gente fala de reanimação, não é que o coração dele parou. A primeira oferta de oxigênio que eu ofertar para o bebê, ele já precisou de reanimação. Então, toda vez que a gente fala de reanimação neonatal, é quando ele precisa de um suprimento de oxigênio, tá? Seja ele manual, seja ele com máscara, seja ele com ambu. Isso daqui serve para a gente monitorar, porque lá na UTI neonatal a gente vai ver a reanimação, qual é o segmento que eu uso, quais são os protocolos adotados na neonatologia, porque se eu fizer uma manobra errada, decorrente de uma observação que eu não tive, eu posso levar esse bebê ao óbito e eu posso causar um barotrauma. Eu posso encharcar esse pulmão dele de ar, sendo que não foi preciso, e ele ter um barotrauma, né? Então, isso daí é muito sério. Então, os protocolos de neonatologia, ele é totalmente diferente de pediatria e adulto, tá? Isso aí a gente vai aprender lá no técnico de enfermagem. Bem bacana, tá? E menor que 4, quando esse Apgar ele apresenta menor que 4, ele precisa de reanimação imediata. Então, voltando a dizer, quando eu falo reanimação imediata, significa que ele precisa de oxigênio. Qual é a maneira que eu vou ofertar o oxigênio? Isso vai depender de um conjunto de vários fatores, tá? Frequência cardíaca, cianose, acrocianose, tonicidade, e isso daí é uma complexidade que a gente aprende mais para frente, tá? Mas isso aqui é importante vocês gravarem. 7 a 10 está bem, 4 a 6 talvez precise de uma reanimação, e menor que 4, obrigatoriamente, ele precisa de reanimação, que é o oxigênio. A maneira que vai ser ofertado, isso aí a gente vai discutir mais para frente, tá? E quando a gente fala de oferta de oxigênio, a gente está falando de uma coisa chamada asfixia, tá? Então, o que é asfixia? Então, por exemplo, se eu tiver normal aqui, eu colocar uma sacola aqui na minha cabeça, eu estou respirando normal, o que pode acontecer comigo? O oxigênio, ele vai diminuindo, eu vou ficando tonta, né? Porque não tá tendo troca, eu posso desmaiar, certo? Por que aconteceu? O meu oxigênio diminuiu aqui nessa sacolinha presa e o meu dióxido de carbono
aumentou. Então, se eu fosse definir asfixia hoje, eu falaria que era o quê? A diminuição de oxigênio e o aumento de gás carbônico, tá? Então, o bebê, acontece isso com ele nas primeiras transições cardiorrespiratórias, porque ele está aprendendo a se adaptar, ele está aprendendo a respirar, ele está aprendendo a fazer o funcionamento dele independente da mãe, que era o que ele fazia dentro do âmbito materno, tá? Então, quando ele tem um Apgar de 8 a 10, ele não apresenta asfixia. Se ele apresentou um Apgar de 5 a 7, ele está com uma asfixia leve. Significa o quê? Que pode ser que o oxigênio dele está tendo uma alternância aí no meio extra, tá? Lembra que a gente falou agora? Pode ser ou não que ele precise de uma reanimação. De 3 a 4, ele já precisa de oxigênio, ele já precisa de uma reanimação. Então, eu considero uma asfixia moderada. E quando esse Apgar está de 0 a 2, essa asfixia está bem grave. Provavelmente o oxigênio dele está bem mais baixo do que em relação ao dióxido de carbono, que é o que vai levar ele a uma acidose ou uma alcalose, que mais para frente a gente vai ver. Os distúrbios metabólicos dele e hidroeletrolítico, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse material ele vai teórico para vocês assistirem essa aula com mais tranquilidade, tá? Fazer as anotações pertinentes, se organizar da maneira que vocês acham aí que ficam, né, mais adaptável para cada um. Eu abri um canal no YouTube só para postar os materiais para vocês, para facilitar alguns conteúdos que eu for acrescentando no decorrer durante a semana, tá? Evita de vocês também ficar baixando o vídeo no celular, porque eu tenho certeza que o celular fica pesado, até porque vocês não têm somente essa matéria, tá? As nossas aulas a gente vai continuar mesmo com essa questão dessa didática que a gente vem adotando. Algumas aulas têm que ser realmente explicativa. Estou tentando ver a possibilidade da gente usar o Google Meet, mas eu estou com um probleminha no notebook, ele anda travando, principalmente quando eu faço videoconferência, mas eu estou ajustando, tá? É uma matéria super bacana, espero que vocês gostem. Estarei aí na plataforma disponível para dúvidas, esclarecimento de alguma coisa que ficou, tá bom? Inscrevam-se no canal lá para receber as notificações, porque como a gente tem aí 7 dias até a gente se encontrar novamente, às vezes eu posto alguma coisa que é bem legal para complementar o estudo de vocês e aí vocês acabam perdendo, tá bom? Então, muito obrigado pela aula. Estamos de volta, firmes. E a metodologia, conforme as aulas vão passando, algumas datas aí, quando eu pegar o cronograma, na próxima aula eu acredito que eu já consigo passar para vocês. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.